eu também cheguei a uma estagnação na minha carreira quando eu estava trabalhando na universidade, mais ou menos no meu terceiro ano de comecei a trabalhar, que depois que você está um pouquinho mais estabilizada, tive uma grande crise de estagnação e foi um momento que eu fiquei bastante perdida e até neste momento eu estava assim, numa loucura tremenda, preparando muitas aulas, que todas as minhas aulas eram em japonês e que elas deveriam ser perfeitas e claro que a gente nunca vai ser perfeito. Então assim, era realmente uma loucura. Então assim, haviam vários trabalhos na universidade e no departamento que eu tinha que aprender, muitas reuniões e claro que assim, eu não queria dar a desculpa de que eu não sou nativa, mas eu não sou nativa, então assim, tinha várias coisas que eu estava acostumada com um tipo de vocabulário, depois que a gente começa a trabalhar, a gente vai para reuniões, entende outro tipo de vocabulário, entende outros tipos de conversa que às vezes eu não entendia muito bem, então eu tinha que acostumar com todo esse novo ambiente de trabalho. Então nesse momento eu já estava relativamente acostumada, eu já estava fazendo as minhas pesquisas, então foi uma fase que eu acredito que quase que todo mundo passa, porque aquela fase assim, que quando você começa a sua carreira, no terceiro ou no quarto ano, você começa a estabilizar. E esse momento que eu acho que assim, se a gente não toma cuidado, a gente acaba se estagnando, a gente acaba tendo uma apatia, a gente acaba não entendendo muito bem, porque fica muito confortável. Eu acho que tudo quando é muito, muito confortável, a gente deixa de crescer. Então aí nesse momento, que aí eu fui percebendo que eu já tinha conseguido uma meta, mas que eu também, se eu não tivesse outra, eu estaria perdida, eu estaria confusa. E foi justamente o que aconteceu. E essa experiência eu tive quando eu estava fazendo o meu mestrado. Eu não tinha certeza que eu ia para o doutorado. Então, assim, eu entrei numa tremenda depressão nesse momento, porque justamente eu ia acabar um ciclo, mas eu não tinha outro ciclo. Aí que eu descobri nesse momento, e foi nesse momento também quando eu estava na minha universidade trabalhando, que se a gente, antes de acabar um ciclo, a gente já tem que pensar em outro, para que a gente não fique perdido e também para justamente se planejar, porque quando a gente não planeja, fica aquela toda euforia de ter que fazer tudo correndo, tudo que a gente faz correndo não dá certo, né? E então assim, naquele momento que eu resolvi que eu ia seguir a vida tranquila, passaram assim vários meses, eu estava assim apenas vivendo e não tinha assim uma meta definida, eu estava me sentindo meio que incompetente, porque eu estava sempre pensando que assim, todos os meus amigos estavam publicando, todo mundo estava trabalhando, menos eu. E apesar de eu estar trabalhando, claro. Mas, e também, por exemplo, quando eu queria, inclusive, assistir televisão, e que poderia ser um passatempo, eu ficava vendo a jornalista, vendo qualquer pessoa, qualquer artista na televisão, perguntando assim, olha, até essa pessoa está trabalhando, e eu aqui na frente da televisão não estou fazendo nada. Então, assim, o que poderia ser alguma coisa divertida, ou alguma coisa para passar o tempo, ou para relaxar mesmo, isso já não conseguia, já não tinha mais sentido para mim, né? E eu já também não me identificava mais com aquela Nelisa batalhadora, esforçada e focada que eu sempre fui. E também fiquei pensando assim, naquele momento eu tinha lutado tanto para conseguir aquela posição, tinha lutado tanto para chegar onde eu tinha chego, mas dava a impressão que já não conseguia encontrar a razão de estar trabalhando, já não tinha mais desafios, e os desafios que eu tinha, que parecia ser tão intransponíveis, que eu sentia assim uma total impotência diante da situação, e eu só sentia que eu só estava respirando e vivendo, e era muito doloroso, né, quando a gente está nessa ascensão e fica nesse platô que parece que a gente não está crescendo, parece que você quer dar um outro passo e não consegue, e eu imagino que você pode estar nessa situação também. E aí, como é que eu saí dessa situação nesse momento? Eu geralmente, quando eu tenho um problema, ou quando eu estou muito feliz, eu tenho um costume de escrever. Então, eu escrevo quando eu estou feliz, para deixar como memória de momentos positivos. Mas também quando momentos muito difíceis, eu escrevo para eu organizar as minhas ideias. E geralmente eu prefiro ir para um lugar, isso também são dicas, né? Assim, eu prefiro ir para um lugar que não me identifique. Isto é, não é no meu escritório, não é na minha sala, não é na minha casa, não é meu ambiente de trabalho, e sim num café, num restaurante, numa biblioteca, num lugar onde realmente você está neutra, isto é, você está neutro da sua posição social, você está neutra de coisas externas, você está lá somente com você.